Saudos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, Senhor, e discernimento da Sua Palavra e da Sua vontade. Que a gente não só conheça, mas que a gente coloque em prática, meu Deus, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas, que o Senhor venha nos avivar, meu Pai, que o Senhor venha nos encher, Senhor, com Teu Espírito Santo. Eu te apresento, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula. Meu Pai, o Senhor conhece, Deus, o coração de cada um. O Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada um. E eu peço, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa. Que o Senhor, Deus, venha repreender em nome de Jesus toda dificuldade. Que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha dar sabedoria e repreenda em nome de Jesus todo o levante do inimigo, Deus, toda a afronta do maligno, Senhor, contra a vida dessa pessoa, que o Senhor vá repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus. Que o Senhor entregue, Senhor, a vitória nas mãos dos Teus filhos, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é o avivamento na vida pessoal. Nós vamos fazer a leitura que está em Salmos, capítulo 63, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome louvarei as minhas mãos, levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio jubiloso, cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém? Então a gente vê aqui o salmista falando, da sede que ele tem de Deus. A gente percebe aqui que o salmista, ele tem uma vida de intimidade com o Senhor, ele tem uma vida avivada pelo Senhor. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que várias vezes o Senhor exortou Israel para que ele tivesse uma vida de intimidade, para que ele tivesse uma vida de constante oração, de conhecimento e obediência da palavra do Senhor. E da mesma maneira que o Senhor exortou Israel tantas vezes para que ele tivesse essa intimidade, o Senhor fala conosco também. O Senhor quer que a gente tenha uma vida de intimidade com Ele. O Senhor quer que a gente tenha uma vida de constante oração, de leitura, de conhecimento e de obediência da palavra do Senhor. Deus quer que a gente persevere na oração e não que a gente tenha altos e baixos. Algumas pessoas, elas só buscam a Deus quando está tudo bem. Algumas pessoas só buscam a Deus quando nada está bem. Mas nós precisamos buscar a Deus todos os dias das nossas vidas. A gente viu nesse trimestre, em todas as aulas que nós estudamos, que o avivamento, ele é marcado por uma constante de oração, arrependimento, leitura e obediência da palavra do Senhor. Então, se nós quisermos ser crentes avivados, nós precisamos ter esse comportamento diante do Senhor. A gente precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos orar diariamente. Nós precisamos ler a palavra de Deus diariamente. Porque é isso que vai renovar a nossa mente, é isso que vai renovar as nossas vidas, é isso que vai mudar a nossa realidade, é isso que vai mudar a realidade da sociedade
de uma maneira geral, amém? Então que a gente tenha essa vida de intimidade, essa vida de busca, essa vida de compromisso com o Senhor. E quando a gente experimenta esse avivamento espiritual pessoal, a gente vai perceber que ele vai se refletir em todas as áreas das nossas vidas. Vai se refletir na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida na sociedade, porque nós estudamos isso esse trimestre, né? Que quando acontece um avivamento, muda aquela realidade que está inserida, aquele grupo, né, aquela pessoa, porque ele se expande, porque ele vai para as outras pessoas, além de ter também, né, um crescimento da igreja, uma expansão do evangelho. É por isso que é importante nós buscarmos esse avivamento pessoal, porque só vai acontecer um avivamento na igreja se individualmente nós formos avivados, amém? E o primeiro tópico dessa lição diz assim: o avivamento na vida do salmista, uma busca sincera. O livro de Salmos tem 150 capítulos. Às vezes, algumas pessoas confundem e acham que todos os capítulos foram escritos por Davi, mas isso não é verdade. Ele escreveu mais de 70 salmos, ou seja, mais da metade dos salmos que estão na Bíblia, mas ele não escreveu todos. Geralmente, quando a gente vai ler um salmo, na maioria das Bíblias, tem dizendo quem foi o autor daquele salmo, e também tem alguns salmos que são anônimos, que a gente não sabe quem escreveu. O livro de Salmos também, ele tem vários assuntos. A gente percebe que tem até profecias, então é um livro bastante rico, né? São poemas, são palavras de encorajamento, são palavras de sabedoria, são palavras de pessoas contando experiências que tiveram com o Senhor, né, de avivamento, como elas foram tocadas, como elas foram fortalecidas. Então é um livro bastante rico em conhecimento, muito interessante para nós lermos e estudarmos. E esse salmo que nós lemos no texto de abertura, especificamente, foi sim escrito pelo rei Davi, o Salmo 63, e nós sabemos que o rei Davi ele enfrentou muitas lutas e muitas dificuldades, né? Desde que ele foi ungido a rei, ele já começou ali a ser perseguido, a enfrentar adversidades, mas a gente sabe também que ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E a gente percebe aqui ele falando, né, desse relacionamento dele com Deus, de como ele tem sede. E a gente percebe ele falar aqui que ele tinha sim uma vida avivada. E não somente esse salmo, mas outros salmos também falam a esse respeito, né? Glorificando ao Senhor, falando de um relacionamento com Deus, dessa busca com o Senhor, de como você é vivificado quando você está em comunhão com o Senhor. Como Deus é a sua segurança, a sua fortaleza, como Deus ele é misericordioso, como Deus nos guarda, como Deus nos abençoa. Então, assim, muitas informações importantes e poderosas e que nos animam quando a gente lê os salmos. Mas a gente sabe que nem sempre os salmistas eles estavam em assim um momento de glória, né? Um momento de bênção quando eles escreveram os salmos. Então, apesar de Davi ter tido uma vida boa, porque ele foi o rei, uma vida de vitórias, ele também foi muito perseguido, né? Teve muitas dificuldades, teve muitos problemas durante a sua longa vida. E mesmo diante desse processo difícil que ele passou e que ele enfrentou, ele desejava a presença de Deus. No versículo 1 ele fala isso, né? Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então a gente vê aqui esse desejo de Davi por Deus. E a gente vê esse desejo se repetir em outros salmos que foram escritos por outras pessoas também.
Então, ainda que ele tivesse um período de cansaço, de luta, de tribulação, de sequidão, né, na sua carne, a sua alma tinha sede de Deus. Ele almejava, ele queria a presença de Deus, e por isso ele diz aqui que ele vai buscar a Deus de madrugada. E é muito bom a gente ter esse momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. E é muito bom a gente buscar a Deus durante a madrugada. Às vezes a gente tem uma vida tão corrida, né? Dias tão corridos, e durante o dia pode ser que você não tenha tempo para buscar o Senhor, né? Para orar, para buscar a presença de Deus. E aí, nesses dias, a gente pode fazer isso de madrugada. Buscar a presença de Deus durante a madrugada. E é até melhor, porque não tem nada para te atrapalhar, não tem barulho, não tem ninguém acordado, não tem ninguém conversando. Então você consegue se concentrar melhor ali naquele momento de adoração ao Senhor, naquele momento de intimidade com Deus. E às vezes a gente pensa assim, mas eu tô tão cansada, eu não vou conseguir acordar de madrugada para orar, ou eu não vou acordar de madrugada para orar porque amanhã eu tenho que acordar cedo e vai ser tão corrido. E a gente acha que se a gente orar durante a madrugada, a gente vai ficar mais cansado no dia seguinte. E é justamente o contrário que acontece, porque o Senhor, ele renova as nossas forças. E aí, no dia seguinte, a gente acorda com um ânimo, com uma disposição diferente, porque é uma força que vem do próprio Deus. Então, assim, que a falta de tempo não seja uma desculpa para nós buscarmos ao Senhor. Amém? O outro subitem diz assim: contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista, ele também tinha o anseio de ver, né, de rever a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário, porque é justamente isso que ele fala, né? Para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Ou seja, ele já tinha visto a fortaleza e a glória do Senhor e ele queria ver novamente. Então, ele estava com essa fome, com essa sede de buscar, e esse contato glorioso com Deus, né, gera glória nas nossas vidas, gera glória aqui na terra, na nossa alma. Quando a gente tem esse encontro com Deus, quando a gente tem essa experiência de provar da glória do Senhor, nós começamos, nós percebemos, nós aprendemos a reconhecer a benignidade do Senhor. Por isso, o salmista diz que os seus lábios vão louvar ao Senhor. E ele vai bendizer ao Senhor enquanto ele viver. Então nós precisamos aprender com o salmista a respeito da disposição da alma em contemplar a glória de Deus e em bendizer e glorificar o nome do Senhor durante toda a nossa vida. E uma coisa, não é as circunstâncias que vai nos fazer ver a glória de Deus, mas é a nossa atitude e o nosso comportamento. Então, às vezes a gente pode estar numa circunstância totalmente adversa, nós podemos estar numa circunstância totalmente de dificuldade, mas se a gente tiver um coração contrito, se a gente se dedicar, se empenhar em buscar a presença e a glória de Deus, nós vamos ver a glória do Senhor. A gente já falou sobre isso nesse trimestre, inclusive, que enquanto Estevão estava sendo apedrejado até a sua morte, ele teve a visão do Senhor, ele viu a glória de Deus. Então, ele estava numa circunstância, numa situação totalmente adversa. Ele estava ali em um ambiente onde as pessoas estavam com ódio, mas aquele ódio, aquela circunstância e aquele ambiente não teve influência sobre a vida dele, porque ele estava em espírito de oração, ele estava em comunhão com o Senhor. Então, mesmo no meio daquelas pessoas que estavam com ódio,
que estavam apedrejando, ele ainda assim conseguiu ver a glória de Deus. Então é o seu comportamento, é a sua atitude que vai fazer a diferença na sua vida e vai fazer você ver a glória de Deus independente da circunstância na qual você está vivendo. Amém? O outro subitem diz assim: Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista, ele sabe que lembrar de Deus e meditar na palavra do Senhor é a garantia do auxílio, júbilo e seguranças divinos. Então, nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como seu auxílio, como seu refúgio, como a sua fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove essa bênção da segurança divina na vida do crente. Então, assim, não permita que as circunstâncias atrapalhem o seu relacionamento com o Senhor. Não permita que os acontecimentos atrapalhem a sua vida de oração, de devoção e de busca a Deus. Porque a partir do momento que você ora diariamente, constantemente, que você lê a palavra do Senhor, que você busca a presença de Deus, você vai receber a segurança divina. E é o Senhor que vai renovar as suas forças. É o Senhor que vai alegrar o seu coração. É o Senhor que vai transformar a sua vida. Amém? O próximo tópico diz assim: o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. Então, de acordo com o que nós estudamos aqui através da vida dos salmistas e estudamos também ao longo desse trimestre, e a gente percebe que existem alguns elementos que são fundamentais para quem quer ter uma vida avivada. A gente percebe isso ao longo da Bíblia, ao longo da história da igreja. E quais são esses elementos? A prática da oração e a leitura devocional das Escrituras. A gente, às vezes, não costuma ter o hábito de ter, assim, um compromisso de devocional. O que é o devocional? É um momento que você tira do seu dia para orar e ler a palavra do Senhor. É bom que seja de manhã, por quê? Porque você vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai estudar ali um pouquinho e você vai ter o dia inteiro para você ficar meditando ali sobre aquilo que você leu, para que você possa ter um dia mais cheio da presença de Deus, para que você seja direcionado pelo Senhor. Mas não necessariamente precisa ser apenas de manhã. Pode ser no horário que for melhor para você. Se for melhor para você na hora do almoço, que você tire esse tempo na hora do almoço. Se for melhor para você à noite, que você tire esse tempo à noite. Mas o importante é que você tenha esse tempo, esse período de devocional. Se os irmãos fizerem um compromisso de fazerem esse devocional diariamente, vocês vão perceber como muda a vida de vocês. Como vocês vão se sentir fortalecidos, como vocês se sentirão mais íntimos, mais próximos do Senhor, como a sua mente vai abrir, você vai ouvir melhor a voz de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas é importante que isso faça parte da sua rotina, da sua agenda, que seja realmente um compromisso, amém? O outro subitem fala sobre a prática da oração. A Bíblia, ela revela exemplo de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Eu vou dar o exemplo aqui de 3 homens que a Bíblia cita e que eles tinham uma vida frequente, de oração e como Deus foi com eles. Então, o primeiro é o próprio salmista, do salmo que nós lemos na abertura, Davi. Davi, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia.
E a gente percebe que ele era sim um homem, né, segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor, que apesar de ter tido problemas, dificuldades, de ter falhado, de ter caído, ele se reergueu, né? O Senhor foi com ele sempre, mas ele tinha essa vida diária de oração. Outro exemplo de alguém que tinha uma vida de oração era Daniel. A Bíblia fala também que Daniel orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias, independente dos decretos e das proibições, ele continuava fazendo as suas orações 3 vezes ao dia. E o exemplo maior que nós temos, Jesus. A Bíblia revela que Jesus, ele tinha uma vida intensa de oração. Ele orava constantemente e intensamente, várias horas, por períodos longos, ele passava orando e na presença do Senhor. E aí vocês vão me dizer assim, mas é porque faz parte da cultura dos judeus fazerem essa oração 3 vezes ao dia. Mas, apesar de fazer parte, nem todos fazem. E esses 3 homens, né, que nós vimos aqui o exemplo, Davi, Daniel e Jesus, eles tinham uma vida constante de oração. Tanto é que isso está relatado na Bíblia. E eles foram homens, né, de Deus, Daniel e Davi, usados pelo Senhor, e que se destacam na palavra de Deus, se destacam como homens de Deus e como Deus usou a vida deles no tempo deles e na geração que eles viveram, amém? E aí o próximo subitem fala sobre a leitura devocional da Bíblia. Então, o crente avivado, ele deve ler e estudar a Bíblia diariamente. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E a gente sabe que hoje, especialmente, nós estamos vivendo dias maus. E por isso nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter esse conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente não se deixe enganar pelas vãs filosofias desse século, do nosso tempo, para que a gente renove a nossa mente, para que a nossa vida seja avivada, seja transformada. Então, nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. A Bíblia, ela nos permite meditar nas coisas de Deus. A Bíblia, ela previne o nosso coração de pecar. A Bíblia nos consola. A Bíblia, ela tem ensinamentos que vai nos ajudar a dirigir a nossa vida e a conduzir a nossa vida pessoal mesmo. Então, é interessante que os irmãos, como eu já falei, tirem um tempo para ler a Bíblia, mas algumas outras coisas que ajudam também no nosso dia a dia. Tenha uma Bíblia que você goste da tradução dela, que você consiga ler e entender. E aí, uma coisa que é interessante, quando você vai lendo, algumas coisas a gente não entende, porque é uma linguagem assim mais culta, uma linguagem assim mais rebuscada e antiga. Então, às vezes, é bom você ter um dicionário do seu lado, e aí uma palavra que você não conhece o significado, você procura ali o significado, e aí você vai entendendo melhor a palavra de Deus. Outra coisa interessante também é você ter um caderninho. E aí você lê a palavra de Deus e você vai anotando ali o que você entendeu, o que te chamou a atenção, o que o Senhor falou com você. É como se você tivesse mesmo um diário de leitura da palavra do Senhor. Então você vai lendo e vai anotando, e aí vai te ajudar também a fixar melhor a palavra de Deus. E você ter esse caderno de leitura da palavra do Senhor é bom porque você pode ler, reler aquilo que você entendeu, aquilo que Deus falou com você. Então, assim, são algumas dicas que a gente pode colocar no nosso dia a dia para ajudar no nosso devocional de leitura da palavra de Deus. Amém? O outro tópico diz assim: a vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal. A gente já falou isso esse trimestre,
de como o avivamento ele influencia diversas áreas da sociedade, mas o avivamento na nossa vida pessoal, ele vai influenciar em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos ser guiados, dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, ele vai tirar da nossa mente e das nossas vidas coisas que o desagradam. Por quê? Porque desde o dia que nós nascemos, nós vivemos em uma sociedade corrupta, né, que jaz no maligno. Todos os dias a gente ouve, a gente vê, a gente convive com coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E quando nós temos essa vida avivada, né, de orar, buscar ler a palavra de Deus, conhecer, entender, e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o Senhor ele vai renovar a nossa mente, ele vai renovar a nossa vida. Então tudo vai mudar o nosso relacionamento familiar, relacionamento com os filhos, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os amigos, tudo vai ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, amém? E a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter atenção com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve e também com as palavras que saem da nossa boca. Por isso que é muito importante a gente ter muito cuidado com o que a gente assiste, muito cuidado com o que a gente escuta. Não é porque tá todo mundo vendo, tá todo mundo fazendo, que a gente também tem que fazer, que a gente também tem que ver. Existem programações na televisão, existem coisas que estão nas redes sociais que não convém para nós como cristãos assistirmos. Então é importante, é interessante que a gente tenha essa atitude mesmo de santidade, ou seja, de nos afastar dessas coisas que não agradam ao Senhor. Nós precisamos guardar os nossos olhos. Você não pode ver tudo que está aí disponível passando, porque você é cristão, você é separado, você tem o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ter cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você escuta e com aquilo que você fala. Amém? O outro subitem fala sobre a vida com o cônjuge. Então, uma vida matrimonial, ela pode e deve ser vivida no Espírito Santo de Deus. Uma vida avivada no Espírito Santo tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e de afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Então, uma vida de bênção no lar é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? O outro subtópico fala sobre a vida com os filhos. Então, uma pessoa avivada, um crente avivado, ele dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui existem cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz entre relacionamento de pais e filhos, o afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. E, gente, a Bíblia, ela fala sobre tudo isso. Quando os irmãos lerem a palavra de Deus, os irmãos leem, né, que eu sei que leem, o Senhor, vocês vão perceber como o Senhor ele ensina, né, com relação ao relacionamento matrimonial, relacionamento de pais e filhos, dos filhos com o pai, né, como os pais devem tratar os seus filhos, como os filhos devem tratar, né, os seus pais. Então a Bíblia ela fala exatamente sobre tudo. Então é importante que a gente conheça, que a gente aprenda e que a gente coloque em prática. E se você tem uma vida avivada, né, cheia do Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitar a isso, a você colocar em prática aquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor. Amém? E o próximo subtópico diz assim: os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então, o cristão avivado, ele é uma pessoa alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel.
em todas as situações da vida e por isso ele é forte. Amém? A gente tem o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Assim como eles, o crente avivado, ele também não tem medo da morte. E finalmente, o crente avivado, ele é santo, é uma condição indispensável para ver a Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que a nossa alegria vem de Deus e que a nossa alegria está em Deus. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos fortalece, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o Senhor, ele é a nossa força, o Senhor, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso ajudador. E quando nós somos salvos, nós não temos medo da morte. Por quê? Porque a gente sabe que quando nós morrermos, nós vamos para a glória, nós vamos estar com o Senhor. E assim, a vida, essa vida aqui na Terra, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma missão. E a gente tem que desempenhar esse propósito, essa missão, enquanto nós estivermos aqui. Mas, para nós, a gente busca a salvação, é a vida eterna. E é por isso que nós que somos cristãos, a gente não tem medo de morrer. Primeiro, porque nós sabemos que todos vamos morrer, né? Um dia todos nós iremos morrer. E que quando a gente morrer, a gente vai para o céu, a gente vai estar com o Senhor. É por isso que também Estevão, quando ele estava ali morrendo, ele não teve medo. Porque além de ele estar vendo a glória do Senhor, ele sabia que ia se encontrar com Deus, né? Que a missão dele aqui tinha acabado. E agora ele ia se encontrar com o Salvador, ele ia se encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo também, quando ele estava próximo de morrer, ele não fala nada com tristeza nem com pesar. O que ele diz? Eu combati o bom combate, né? E agora eu vou receber a coroa que me está reservada. Eu vou encontrar com o Senhor, eu vou receber o meu galardão. Então, isso que nós acreditamos, que quando nós morrermos, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E a vida eterna é muito melhor do que essa vida aqui. Porque lá com o Senhor não vai ter doença, não vai ter problema, não vai ter pecado, não vai ter pessoas más, não vai ter corrupção, não vai ter nada disso. Vai ser uma vida perfeita ao lado do Senhor, né? Uma vida plena, uma vida alegre, a gente com a glória de Deus. Então isso é uma bênção para nós que somos cristãos, nós acreditamos nisso e é por isso que nós não temos medo da morte, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então, através dos Salmos, a gente percebe, né, que Davi, ele tinha uma vida avivada com o Senhor. Pelas palavras dele, pelo relacionamento que ele tinha com o Senhor, pela intimidade, pela alegria que ele tinha em estar na presença do Senhor, pelas coisas que ele recebia de Deus e como ele se alegrava, né, pelo dia, por tudo, por todas as bênçãos, por todos os benefícios. E nós precisamos também ter essa vida avivada, ter essa alegria do Senhor. E como é que a gente faz para ter isso? Nós vimos na lição de hoje. É ter uma vida constante de oração, de busca, de conhecimento da palavra do Senhor. É ter intimidade diária com Deus, porque assim a gente vai ter comunhão com o Senhor e assim nós vamos viver avivados. Nós vamos viver cheios do Espírito Santo de Deus e nada vai tirar a nossa alegria, nada vai poder nos destruir, vai poder nos abalar, vai poder nos derrubar, porque nós vamos estar fortes na presença de Deus, porque nós sabemos que nem todos os dias são fáceis. A gente enfrenta problemas, a gente enfrenta dificuldades, nós sofremos perseguições e é somente com Deus que nós conseguimos vencer tudo isso.
Naquele dia que você estiver mais triste, que você estiver mais desanimado, que você estiver se sentindo cansado e sobrecarregado, faça a experiência de orar ao Senhor. Sabe, vai para o seu canto, vai para um lugarzinho reservado e passa ali um tempo na presença de Deus, orando, louvando, lendo a palavra de Deus, e você vai ver como que você se sente revigorado, né? Como você se sente renovado, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, e Deus quer que a gente tenha essa vida avivada. Amém? E essa é a lição de hoje, e até a próxima aula em nome de Jesus.